noite a todos. Então vamos agora silenciar um pouco a nossa mente, se conectar com a espiritualidade aqui presente. Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, com o objetivo de estudarmos a Tua doutrina de luz, com um esclarecimento tão profundo que nos dá o Espiritismo. Que possamos usufruir desses momentos em que temos a oportunidade de ouvir um pouco do Teu Evangelho. Que as vibrações de paz e harmonia nos envolvam. Que em Teu nome e em nome da espiritualidade amiga que nos envolve, mas sobretudo em nome de Deus, que possa nos ensinar a cada dia mais e mais a nos tornarmos um homem de bem. Que assim seja. Boa noite, gente. Bom, o tema da palestra de hoje é: não julgueis para não ser julgados. Mas antes de eu falar um pouco sobre isso, eu queria nos levar a um momento de reflexão, certo? Então eu tenho duas perguntas bastante interessantes para fazer para vocês. Uma delas, com certeza, vocês já sabem a resposta. A outra, provavelmente, vocês estão em busca. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: quem é Jesus? E a segunda pergunta que eu quero fazer é: o que nos faz procurar a doutrina espírita? Segundo o Livro dos Espíritos, em sua questão 625, Jesus foi o espírito mais perfeito que já encarnou na Terra, para servir de modelo aos homens. A finalidade da vinda de Jesus à Terra era fazer com que nós encontrássemos o caminho que nos levaria a Deus. Ele veio nos ensinar que a verdadeira vida não transcorre aqui na Terra, mas sim nos reinos de Deus. Nos reinos dos céus, desculpa. Veio nos ensinar o caminho que nos conduz a esse reino e os meios de nós nos reconciliarmos com Deus. Jesus, em sua sabedoria infinita, tinha o conhecimento das nossas limitações, das nossas fraquezas. Sabia ele que, pelo uso indevido do nosso livre-arbítrio, nós poderíamos, pelos nossos atos, nos afastar dos caminhos que poderiam nos levar ao Pai. Então veio ele até nós com o objetivo de fazer que nós não perdermos esse caminho da vida. Pois foi ele mesmo que garantiu, dizendo: o Pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. A segunda pergunta a gente pode responder desta maneira: todos nós temos problemas, certo? Necessário saber que temos sim os problemas e o que fazer para resolvê-los. A Terra, ela é um planeta de prova e expiação, né? Início de regeneração, mas mais em prova e expiação, né? Então todos os espíritos que aqui habitam, eles estão sujeitos às provas, aos testes ou até mesmo às expiações. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a situações de dificuldade de uma maneira ou de outra, né? Seja esses problemas familiares, com a nossa saúde, com o desencarne de um ente querido, com o desemprego, a violência, dúvidas sobre quem somos, o estresse do nosso dia a dia, entre outros, né? Estamos sempre em busca de lugares que nos dão uma explicação para esses males, que nos aflige, e o consolo, a palavra de alento e de esperança que nos dá a força e o ânimo para continuarmos essa luta. Então é no Espiritismo que vamos encontrar tudo o que necessitamos nesses momentos difíceis, né?
Por isso estamos aqui. Por isso eu estou aqui, né? Porque queremos a resposta, mas acima de tudo queremos o consolo. E sabemos que se a gente relatar os nossos problemas, as nossas mazelas, aqui na casa espírita, a gente não vai ser julgado, né? Jesus nos ensinou quando disse: vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estas são as palavras de consolo e de alento que esperamos encontrar na nossa caminhada. É o colinho de Deus que todos nós precisamos um dia, em algum momento, né? Então, a doutrina espírita, ela tem por dois objetivos, como muitos outros objetivos, mas um deles seria consolar e o outro esclarecer, né? Quanto ao consolo, a gente já sabe que no momento em que a gente procurar o recurso da prece, os passes na casa espírita, né, da conversação amiga, estaremos sendo atendidos de acordo com o nosso merecimento. E o esclarecimento, ele vem pelo estudo, né? Pelo estudo que tomaremos conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita. E um deles que a gente pode dizer e citar aqui é a reencarnação, que é a volta do espírito ao mundo material, em um novo corpo, em quantas vezes forem necessárias, até que ele atinja a condição de espírito puro, que é o objetivo final da criação. Então a doutrina espírita, ela vem trazer e esclarecer e nos provar quem somos. Que eu sempre falo, né? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Explica por que sofremos e, mais importante, explica como fazer para superar, diminuir ou até mesmo conviver com esse sofrimento se for necessário. Então, agora respondidas essas duas perguntas, né? Que todo mundo faça reflexão sobre o que a gente pode estar melhorando e o que a doutrina espírita vem nos trazer, o que a gente aprende numa casa, né? Eu vou voltar então ao assunto da nossa palestra, que é Não julgueis para não ser julgado. Qual é o objetivo dessa palestra? O objetivo é a gente refletir sobre os nossos julgamentos. É sobre a importância de não julgarmos precipitadamente as criaturas e, consequentemente, não atirarmos a primeira pedra naqueles que nos parecem errados. De um modo geral, a gente pode dizer que somos benevolentes para os nossos erros, né? Mas muito severos para com os erros dos outros. Os nossos erros não é nada, mas o erro do irmão a gente já acha um absurdo. Eu vou contar uma historinha para vocês que diz assim: todos os dias, Dona Maria olhava pela janela de sua cozinha em direção ao varal de roupas na casa de sua vizinha e comentava com a família: nossa, como os lençóis daquela mulher está tão sujo. No dia seguinte, novamente na cozinha e olhando mais uma vez para sua vizinha que estendia a roupa, Dona Maria comentava: não sei como ela não tem vergonha de colocar aquelas roupas imundas no varal. E era assim todos os dias. Dona Maria já estava habituada a olhar para o varal da vizinha e criticá-la por tanta roupa suja estendida no varal. Até que um dia, não suportando mais ver aquilo, decidiu que iria chamar a atenção da vizinha. Ao vê-la estendendo seus lençóis, correu na direção da janela da cozinha. Mas, para sua surpresa, Dona Maria descobriu que a sua janela estava emperrada.
E notou também que ao tentá-la abri-la, os vidros ficavam com as marcas de suas mãos. Desesperada, pegou um pano e começou a limpar o vidro. O pano ficou coberto de sujeira. Após encerrar a limpeza, ao olhar novamente para o varal da vizinha, pôde ver que todas as roupas estendidas estavam limpas. É fácil a gente apontar o erro nos outros, né? A vizinha que estava com a roupa suja no varal, mas era a minha janela que estava suja. Assim como Dona Maria, nós também nos precipitamos e nos equivocamos no julgamento do próximo. Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Será fácil agirmos desta maneira? Será fácil a gente ser benevolente com o outro? Indulgente com as suas imperfeições? Perdoar? A gente sabe que não, né? Mas o que impede nós de fazermos isso? Com certeza é o orgulho. Uma das sagas da humanidade. A nossa tendência é nos acharmos as criaturas mais perfeitas da face da Terra. Nós, eu, não o outro. Sempre estamos certos e os outros sempre errados, né? Jesus nos adverte que vemos o arqueiro no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso olho. Então, para entendermos, para sermos benevolentes, indulgentes para com os erros de nossos irmãos, é preciso que, antes de tudo, nós conscientizamos dos nossos erros, das nossas imperfeições e das nossas limitações. A partir daí, sim, teremos condições de compreender os erros dos outros. Primeiro, a gente tem que aceitar que a gente erra. A gente tem que observar onde a gente está errando, por que a gente está errando. Para depois a gente começar a querer ver o erro do outro. Mas é que é muito mais fácil, muito mais fácil a gente olhar o erro do outro e não olhar o nosso. Porque a gente acha que a gente é perfeito. Não, eu não erro, né? É o conheça-te a ti mesmo, que Sócrates tinha como filosofia de vida e Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos concita a fazê-lo. Conheça-te a ti mesmo. É um trabalho de autoanálise, de mergulho no eu, a fim de identificarmos a nossa realidade. Mas temos que ter cuidado também. Por quê? Para a gente não nos acharmos as últimas das criaturas, após a identificação dos erros, e evitar extremos. Antes éramos o máximo. Após a gente se conscientizar que a gente erra, passamos a nos considerar as últimas das criaturas. A gente tem que observar, mas a gente também não tem que... A gente não tem que nos acharmos terrível por estar fazendo isso. É o que eu comentei antes no estudo, que após a gente começar a falar mais sobre espiritismo, a gente estudar mais espiritismo, a gente lê e relê muitas vezes o livro do Pai Joaquim, que nos faz abrir a nossa mente, e a gente vê que o que a gente fala, às vezes a gente não aplica na nossa vida, a gente não aplica no nosso lar. E daí começa aquela autocobrança consigo mesmo. A gente faz muito, né? Muito isso.
Porque a gente começa a se cobrar porque a gente fala uma coisa e às vezes age de uma outra maneira, no impulso, né? Naquele sentido animalesco que a gente tem, que às vezes a gente sai falando num momento de raiva algo que a gente não queria falar. A gente também tem que nos perdoar. A gente também tem que aceitar que a gente erra e tentar sempre melhorar. A doutrina espírita é uma doutrina de equilíbrio. Não adianta, portanto, chorar o leite derramado, cruzarmos os braços, né? E ficarmos cheios de pena de nós mesmos. Nos acomodando, né? Nos achando vítima, né? Não existe, né? Ninguém é vítima. A palavra de ordem é o esforço. Temos que nos esforçar. Esforçar todos os dias para sermos uma pessoa melhor, para a gente compreender o próximo e tentar sempre não julgá-lo, né? O esforço para vencermos a nós mesmos, esse esforço é o que vai nos ajudar a sermos benevolentes, indulgentes para com os erros dos outros, até porque quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do outro. E todos nós temos telhados de vidro, né? Mas isso não significa que devamos ser convenientes com o erro das pessoas, que nós devemos aprovar o mal alegando bondade. O que estamos querendo dizer é que não vale a pena alargar mais as feridas. Todos nós cometemos erros, afinal, né? Somos enfermos da alma e precisamos nos corrigir. E é por isso que estamos aqui na Terra. E é para isso que estamos aqui na Terra. Vou repetir de novo. A nossa Terra, ela é um hospital. Ela é uma escola. Ninguém precisa de censura e de acusação. A nossa própria consciência vai nos acusar. Cedo ou mais tarde, né? Nesta ou em outra existência. Afinal, a lei divina lá está gravada. Então eu não preciso que o outro irmão venha apontar os meus erros. A minha consciência já faz isso por mim mesmo. Eu preciso que o outro venha me dar uma palavra de conforto, de consolo. E quando eu estiver num momento um pouco mais calma, aí sim aquele irmão vir e dizer o que você errou. Não é na hora. Tem que vir depois. Na hora eu estou esperando. Se é a lei da ação e reação que o Pai Joaquim falou, né? O outro veio, pá, eu fui, nós vamos e lá foi ação e reação. A gente quer ouvir uma palavra de consolo mesmo a gente estando errado. Foi por isso que Jesus nos disse: com a mesma medida que medirdes, serás medido. É importante nos colocarmos na posição do outro, sempre. Se estivéssemos na posição difícil, em que muitos encontram, na miséria, no abandono, no desrespeito, entre outras, qual seria a nossa reação? Igual ou pior do que a do nosso irmão? Por isso a resposta de Jesus a Pedro, quando perguntado: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? 7 vezes? E a resposta de Jesus foi: não. Apenas 7 vezes, mais 70 vezes 7. Isto é, ilimitadamente. Os Espíritos nos dizem que o perdão é uma ciência indispensável ao equilíbrio, assim como o ar é indispensável à vida. Gente, o Pai Joaquim, ele nos ensina todos os dias que o perdão é para nós mesmos, que o perdão nos liberta, e nos ensina e nos fala que
E vocês podem perceber, agora vocês pode ser que não vão compreender, mas no futuro vocês vão compreender o que eu vou dizer agora. Que ele chegou a falar que quem não perdoa sempre acaba se vingando. Ou pelo menos esperando que aquela pessoa que te fez um mal aconteça com ela que ela te fez. Quem não perdoa se vinga. E se a gente não perdoa, o que vai acontecer com a gente? A gente vai sofrer. Vai nos impedir de evoluir. A gente vai ficar preso a essa angústia. A gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar para a gente se libertar dessas amarras, dessas correntes que a gente carrega, dessas angústias. Mas aquele perdão do coração, né? Não aquele perdão da boca para fora. Não, eu te perdoo. Na primeira queda, tá aí, ó, tu não muda, né? Tá fazendo de novo. Memei nos fala que toda criatura precisa de perdão, como precisa de ar, porque o amor é o sustento da vida e o bálsamo do perdão anula o veneno do ódio. Por isso devemos escrever as injúrias sobre a areia e os benefícios sobre o mármore. É importante perdoarmos para sermos perdoados, a fim de nos sentirmos bem conosco mesmo. É a chamada autoproteção, que nos fala a mensagem introdutória. Mas tudo isso, a indulgência, a benevolência, o perdão, eles requerem exercício. A gente tem que exercitar todo dia. Pelo fato de ouvirmos sobre a importância do perdão, não significa que vamos assimilar ele da noite para o dia. Não. É um exercício diário. Comecem se auto-perdoando. Comecemos a revelar as pequenas indelicadezas, as pequenas ofensas, para depois aprender a perdoar as grandes ofensas, né? Kardec diz que o perdão é próprio das almas elevadas. Perdoar é, no momento em que aquela criatura nos ofendeu, precisar de nós, estarmos lá. Dizendo presente, servindo e ajudando. Porque atira a primeira pedra, se sabemos que a lei jamais deixa o culpado impune. Por que fazer a justiça com as próprias mãos, se a gente sabe que perante a lei de Deus nada vai passar despercebido aos seus olhos? Né? Ninguém foge da lei da ação e reação. Capítulo do livro do Pai Joaquim. Capítulo que eu mais gosto. Ação e reação. Ninguém escapa. Nos dias atuais, em que campeia a violência, muitas pessoas acham que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Ouvimos expressões como tem mais que morrer, sou a favor da pena da morte. Antes de revidarmos as palavras de ofensiva dita impensamente, antes de aceitarmos a provocação, vamos pensar duas vezes. Será que vale a pena? Quanta coisa poderia ser evitada se pensássemos duas vezes antes de tomar qualquer decisão? Se usássemos o bom senso, o equilíbrio e a prece. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É o que Jesus nos recomenda. E o trovador nos diz que minhas mãos desarmadas e abertas para o perdão não sirvam nunca fechadas para agredir um irmão. Dizemos muitas vezes, jamais agiria dessa maneira
quando ouvimos ou vemos uma notícia de violência? Será que nunca fizemos isso? Jesus não pensava assim, tanto que, no madeiro inflamante, elevou o pensamento ao Pai e disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Poucas lições do Evangelho de Jesus são tão claras. Por que será que a gente não aprende? Né? Um dos caprichos da humanidade é ver qual o mal alheio antes do próprio. É a mania do julgamento. Por que será que nós agimos desta maneira? Por causa da nossa falta de conhecimento? Mas Jesus nos recomendou: conheceres a verdade e a verdade vos libertará. Né? A verdade nos libertará do quê? A liberdade nos libertará do jugo da ignorância, que nos leva a cometer atitudes como julgamento, o que caracteriza a falta de caridade, falta de amor ao próximo. E o Espírito da Verdade no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos recomenda: fora da caridade não há salvação. E a gente gosta tanto de falar da vida do mal, da vida dos outros, de reparar a vida dos outros, de tomar conta da vida dos outros, que fica parecendo natural. E a gente vai fazendo sem dar conta. Quando pensa que não há, já está a gente tomando conta da vida do outro, se preocupando com o que o outro faz ou deixa de fazer, esquecendo da nossa própria vida, como a Dona Maria da historinha, em vez de limpar a janela dela, cuidando da roupa do varal da vizinha. Quem somos nós para julgar os outros? Quem somos nós para dizer se está certo ou isto está errado? Levante a mão aqui quem não tem pecado ou que nunca cometeu um erro. Tu, Davi, tu não tem pecado? Não? Oxi! Tá de parabéns, então. Todos temos, né? Então, por que o erro do próximo pode ser pior do que o meu? Se todos temos pecados, né? Ainda há pouco falamos da caridade. E muitas vezes pensamos que o exercício da caridade se realiza apenas em doar um alimento, em doar um alimento para quem está com fome, uma roupa para quem está com frio, participar de uma campanha beneficente. Todos esses atos representam, sim, formas de caridade, só que essas são caridade material, certo? A gente não pode esquecer da caridade moral. E a caridade moral, ela pode ser praticada por todos nós, por qualquer pessoa. Por quê? Porque ela não custa nada. Ela não custa nada. A caridade moral, ela consiste em sabermos nos suportarmos uns aos outros, né? Em calar os defeitos alheios. Não devemos nos esquecer jamais que somos todos filhos do mesmo Pai e que, amoroso, nos enviou seu Filho bem amado para auxiliar a todos, os doentes, os sofredores, os ricos, os pobres, os pecadores, sem nenhuma distinção. Por que queremos nós
termos o direito de julgar, então, o nosso semelhante. Nós observamos as falhas mínimas no comportamento dos outros e não enxergamos os defeitos gritantes dentro de nós. Vamos evitar o julgamento, a crítica e as más palavras. Respeitar o próximo, suas opções de vida, sua maneira de ser. Sabemos que o sofrimento existe, certo? É um fato, né? Mas Deus criou todos os seus filhos para a felicidade suprema. Se existe o sofrimento, é porque nós queremos. O mal deixará de existir se fizermos o bem. É automático. A doutrina espírita traz a certeza de que a esperança existe no luminoso horizonte que desperta à nossa frente. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Essas são as palavras do nosso querido amigo e mestre Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele sim veio nos ensinar-nos a sermos felizes, veio ensinar a alegria pura, a verdadeira vida para a qual todos nós fomos criados e estamos destinados. Jesus veio nos dizer: olha, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é a perfeição. Seja feliz, sorria. Rosto sem sorriso é rosto apagado. O sorriso é a luz que vem da alma embriagada de amor. Jesus foi e continua sendo o grande missionário da alegria, da esperança, da fé, da vida eterna. Todo o Evangelho de Jesus Cristo é um cântico de alegria e de felicidade. Diante das situações negativas com as quais nos defrontamos no nosso dia a dia, vamos nos manter serenos e confiantes, certo de que nem sempre acontece o melhor, mas lembrando de que tudo acontece para o melhor. Nem sempre acontece o melhor, mas tudo acontece para o melhor. Sigamos confiantes na direção tomada pelo barco de nossas vidas, certo de que Jesus está no leme. Era isso que eu tinha que falar hoje. Que Deus nos abençoe, né? Que todos ao voltar para casa voltam com seus corações confortados e na esperança de que a gente pode sim todo dia nos tornarmos uma pessoa melhor e que Jesus está conosco, dentro de nós, e somos todos filhos do mesmo Pai. Então a gente vai fazer a oração da Casa Irmãos de Luz, daí a gente pede que vocês aguardem para os passes e para a bio, e a gente também pede que se por acaso alguém tomou bebida alcoólica no dia de hoje, então não entre nos passes, certo? Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz, e orientai as almas perdidas que ali estão,
a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.